É isso, cara. Enfim, né? O Marco Romero, cismei com o Romero, cara. O zagueiro espanhol, o Marco Moreno, ainda não tá regularizado, né? Já apareceu no bid? O Marco Já Moreno tá não, no né? vídeo, Já tá no bid, né? já Então a tá no grande vídeo. questão é que o Marco Moreno vinha treinando aí no Bahia e tá se recondicionando aí fisicamente. O Alejo Vélez já pode jogar, inclusive já vai ser relacionado e vai pro jogo. O Guido Herrera já foi pro jogo, né? Tinha aquele imbróglio envolvendo lá o futebol argentino que a CBF, acertadamente a CBF, ela ele meio que mudou a punição por outra punição mais branda, né? Uma parada socioeducativa, alguma coisa desse tipo. Né? Então o Bahia vai ter todos os seus reforços nesse jogo importante contra a equipe aí do Corinthians. Mas antes de qualquer coisa, enquanto o Rodrigo bebe a aguinha dele, deixa eu abraçar aqui quem tá com a gente no nosso chat. Everaldo Silva, abraço pra você, irmão. Tamo junto. Ele bota aqui, ó. Boa noite, Jonas e Rodrigo. Cadê o meia pra ficar no lugar do Everton Ribeiro? O Joelme Marcos, boa noite, valeu irmão, abraço pra você. E o Rogério de Jesus, Deus ajuda que esteja certo, né? Infelizmente o Bahia tá deixando a desejar. Eu vou trazer um assunto, o Rodrigo traz outro assunto e assim nessa 1 hora de programa a gente vai conduzindo aqui o programa. O primeiro assunto que eu tenho pra poder trazer, Rodrigo, é sobre o Kiko Oliveira. E aí, vai um recado pra mim, direto aí pro dirigente do Bahia, pra ser honesto com o seu torcedor, né? Para ser honesto com a sua audiência, sabe? Porque evidentemente que a gente não acompanha, a gente não acompanha os treinamentos, a gente não tá sabendo a fundo o que tá acontecendo, né? Mas a sensação que eu tenho é que ele não foi tirado porque ele tá com um probleminha no tornozelo, não, pô. Essa é a sensação que eu tenho. Ele não vai pro jogo porque ele tá com um probleminha no tornozelo, não. Evidentemente que a gente não pode sacramentar isso aqui, porque seria até injusto da nossa parte, mas a gente é cascudo, a gente trabalha nisso há bastante tempo. A gente sabe que tem alguma coisa, sabe? Como é que foi essa contusão dele? Foi no treino? Rompeu o ligamento? Vai ter que ter cirurgia? Foi uma pancada? Simplesmente falaram que ele não tá pro jogo porque ele tá se recuperando de um probleminha aí no tornozelo. A gente sabe que não é assim que funciona. Pô. A gente sabe que não é assim que funciona. Tem alguma coisa muito a mais referente o jogador Kiko Oliveira, e a diretoria ela poderia ser mais honesta caso efetivamente não seja apenas essa situação envolvendo o tornozelo dele, tá com um probleminha aí no tornozelo. Tá, então divulga qual é o tratamento. Quanto tempo ele vai ficar fora? É cirúrgico? Não é cirúrgico? Como é que foi essa. Foi sozinho? Ele torceu o tornozelo por descendo da cama? Sabe? Porque o mesmo torcedor que quando ele veio chotado lá do Grêmio, abraçou ele no Bahia, Rodrigo. Abraçou ele no Bahia. Porque, e eu tomei muita porrada aqui, quando eu falei todos os clubes que ele passou até agora, ele é um jogador de 10 jogos. Tem treinador de 6 meses, né? Renato Gaúcho é de 6 meses. O Kiko Oliveira é um jogador de 10 jogos. Depois que passa 10 jogos e ele vê que ele não é protagonista, ele começa a arrumar problema. Então vem a informação de que o Ramos Mingo e ele possivelmente estarão fora do jogo contra o Corinthians. E aí se o cara tava fora da partida contra o Atlético Mineiro, né? E se ele efetivamente ele ficar fora da partida contra o Corinthians, é porque não foi uma lesão leve, foi uma lesão grave, né? E se for uma lesão grave, por que a diretoria do Bahia não dá uma informação aí concreta pro seu torcedor? O atleta, Kiko Oliveira, sofreu uma lesão ligamentar, blá, blá. Porque o que parece é que tá usando isso de plano de fundo pra outra coisa que efetivamente possa ser uma grande verdade. Repito, a gente não pode afirmar porque a gente não tá no dia a dia, a gente não tá no treinamento. Mas eu acho que deveria ser mais justo e honesto com o torcedor que sempre apoia o Bahia, seja na Fonte Nova, seja fora da Fonte Nova, o Rodrigo Ramos. Jonas, tem um monte de pontos, muita coisa a pontuar nesse sentido, né? Porque o jogador ele começa ali sair informações que o jogador não queria estar no Bahia, queria estar saindo, queria ir pro Nacional. E, Jonas, eu vou ser bem sincero para você, cara. Se fosse um ativo efetivo do Bahia, eu até repensava, realmente segurava tal. Não é. Tá emprestado. O Rogério Ceni precisa? Precisa, eu concordo, não é um jogador qualquer, que a gente pode também falar bunda de chuchu, né? Como você diz, joga fora. Mas, cara, tá dando problema? Vai embora, cara. Vai embora. Chega pro Nacional lá e fala assim, cara, me dá 2 mariolas então, pra não ser de graça, repassando pra vocês. Me dá 2 mariolas aí. Porra, é estranho, cara. É no mínimo estranho. O cara teve
um probleminha aqui e tá fora de um jogo, mas não tem nada, não tem nenhum exame de imagem, não tem nada que possa efetivamente trazer à torcida o que tá acontecendo. E, na realidade, Jonas, a percepção que passa para mim, cara, é que isso efetivamente deixou a diretoria chateada com o jogador, e para não dizer que está sendo afastado, tá aliado, não, sentiu uma dorzinha aqui e fica enrolando ali o torcedor. É a percepção que eu tenho. Tá? Só que não vai conseguir levar isso por muito tempo, né? Porque não. Uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, não tira o jogador de 2 jogos seguidos, né? Isso. Não tem muita desculpa e não tem até onde, até um dado momento, Jonas, vai ser resolvido o problema dele. Acho que é nesse sentido que a diretoria, né, deve estar trabalhando. Vou ganhar um tempo aqui para saber o que eu faço com esse indivíduo. Pô. Agora que, meu irmão, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, cara. Se fosse um grande jogador, um jogador que você pudesse, né, ser uma referência do Bahia, cara, não quer ir embora? Vai embora, meu irmão. Tu tá emprestado. É um jogador como você sempre deixou claro aqui, cara. Em todas as lives que você fazia, você comentava. Um jogador problemático, que já veio do Grêmio com problema. Então, meu irmão, para uma laranja estragar as outras, é muito fácil, cara. Então tira a laranja podre lá, deixa ele ser feliz onde for. Chama um moleque desse aí e fala assim, meu irmão, é a tua hora agora. Mostra pra que tu veio, pô. Eu vou liberar o Kik e você vai ser o cara do Bahia agora. Dá a moral pro moleque desse, quem sabe um moleque desse aí arrebenta e o Kik Oliveira vai ser só apenas uma lembrança bem remota, né? Bem remota, cara, porque, sabe, não tem nada que você possa dizer assim, cara, esse cara passou aqui no Bahia e fez história. Não tem, cara. Então, sinceramente... Isso é um grande exemplo, cara. Isso é um grande exemplo de que às vezes é muito melhor você valorizar o garoto que tá na base do que você trazer um jogador como esse, pô. Que tira o espaço do garoto da base. Aí você vê o Cauê Forquinha entrando, você vê o Suassuna entrando, né? Os jogadores dando conta do recado, dando a vida em campo. Aí tu fala assim, pô, cara, pra que tu trouxe esse jogador aí? Ele começou até bem, admito, Rodrigo. Ele começou até bem, performando e lutando, mas ele é assim, cara. Ele é uma bola de gás. Ele vai murchando, né? Ele vai murchando. E aí, quando ele murcha, ele não tem aquela gana de reverter. Ele simplesmente pede pra ir embora. Bate o sino e pede pra ir embora, né? A grande questão é, ele tem um contrato firmado com o Bahia até dezembro de empréstimo. Não é simples o Bahia chegar e querer devolver ele com o Grêmio. Até para repassar ele pro Nacional, tem que ter a anuência do próprio Grêmio. Agora, o jogador já deixou muito claro por diversas vezes que a ideia dele não era nunca ter ido pro Bahia. A ideia dele era ir pro Nacional. Ele sempre deixou isso muito claro. E uma outra questão que eu quero trazer aqui, rapidamente para passar pro Rodrigo, essa situação aí do espaço, né, que ele tira dos garotos da base, e também o seguinte, a gente está conjecturando aqui, né, o José Ferreira, a gente está conjecturando e falando algo que a gente está tendo uma sensação disso, porque um jogador que tem um simples negocinho no tornozelo não fica fora de 2 jogos seguidos, né? Se a diretoria, a comunicação, a assessoria, o gerente de futebol, sei lá, alguém lá do Bahia viesse a público e falasse assim, gente, olha só, o Bahia informa, o jogador Kiko Oliveira tá assim, assim. A gente não estaria aqui especulando e conjecturando, né? Essa é a grande questão. Eu acho que uma das coisas que não evoluíram nesse Bahia, não estou falando de profissional propriamente dito, tá? Não estou criticando a assessoria, não estou criticando ninguém. Estou falando no geral, o departamento de comunicação do Bahia, para mim, é um departamento de comunicação ainda muito defasado. Porque, porra, eu vou dar um exemplo, Rodrigo. O Kiko Oliveira, todo mundo achou que o Kiko Oliveira foi relacionado pro jogo. Deixa eu lembrar, o Kiko Oliveira foi relacionado pro jogo. E ele foi cortado do banco de reservas, ele com o Juan Pablo. E aí causou o burburinho de que, porra, ele foi cortado do banco. Caramba, vai sair mesmo, teve problema, né? Perdeu espaço. Só depois que todo mundo começou a falar alguma coisa, que o Bahia soltou uma nota, alguém divulgou alguma coisa, o Cadu Santoro falou de que o jogador provavelmente teria tido um probleminha aí no tornozelo que persiste, né? Porque, segundo a matéria que saiu hoje no GE, o jogador possivelmente não será relacionado para o jogo contra a equipe do Corinthians, né, Rodrigo? Assim, sinceramente, Jonas, eu vou repetir aqui, a percepção que eu tenho é de que a diretoria do Bahia tá ganhando tempo. Ô, meu irmão, vou afastar ele aqui para a torcida não pegar no pé dele e a gente ser forçado a realmente mandar ele embora. Vamos inventar um negocinho aqui. Chega aqui, ó, tá machucado, valeu?
tá machucado aí para tu ganhar uns 2, 3 jogos aí para você repensar o que você quer. Já falamos que não queremos que você vá embora, mas a gente vai ganhar tempo aí para saber como é que a gente vai resolver esse Ô, problema. Rodrigo, só mais uma parada, só pra te dar mais respaldo pra tua análise. No dia do jogo contra o Atlético Mineiro, ele fez. Aliás, no dia do jogo contra a Chapecoense, ele tava relacionado, ele fez uma postagem de. Aquela postagem que o jogador faz quando tá relacionado pro jogo, né? Sendo que era jogo contra a Chapecoense. Ele fez uma postagem do jogo contra o Atlético Mineiro. É tipo assim, o cara fez uma postagem nas redes sociais dele, chamando, ó, vou pro jogo, hein, vou pro jogo. Mas só que o jogo que ele postou era Bahia Atlético Mineiro, não era Bahia Chapecoense. Pô, pra tu ver que ele tá tão ligado no Bahia, né? Nem sabe qual era o jogo do final de semana, se era Chapecoense, se era Atlético Mineiro. Inacreditável. Tá fora de órbita, né? Tá fora de órbita. É aquele. Como é que é aquele ditado que você tá num lugar, mas não tá ali? Só tá o corpo, né? Só tá o corpo ali, mas a alma não tá ali, né? Então, ô João, já falei, eu vou repetir, meu irmão. Não vai deixar nenhuma saudade. Pode ser que eu vou ser. Não posso ser hipócrita, né? De falar que o cara é um merda, é ruim, não é. Mas, não, pra mim, não vai deixar saudade, cara. Eu tento lembrar aqui um excelente momento dele que eu possa dizer, caramba, esse cara aqui é realmente. Ô, Rodrigo, mas a gente só tem saudade daquilo que foi em algum momento importante pra gente, cara. Isso. Eu não tenho saudade de nenhuma ex que tenha. Não, pô. Ninguém vai ter saudade de uma ex que não foi importante, que só teve briga e confusão, ou que foi rápido. Alguém que ficou um mês e foi embora, tu não sente saudade disso. E ele não fez nada no Bahia até agora para que o torcedor ele pudesse sentir saudade, né? Com certeza. Essa é a grande pauta. E outra coisa, ele não é um titular absoluto, né? Se pelo menos fosse, tudo bem, não é um grande jogador, mas é um titular, pô. É um cara que tá ali, é titular e ninguém discute. Aí você repensa, pô, não, realmente esse jogador aqui eu não quero perder. Agora, é um jogador para compor elenco agora. Que se a gente parar pra pensar, esses moleque, tendo, claro, que eles não vão botar, ô Jonas, o Rogério sempre deixou claro que esses moleque não vão entrar como titulares. Ele vai dar minutagem para esses moleques antes de efetivamente, sim, em algum momento, botar um moleque desse titular. Mas tem jogadores que possam jogar ali. Tem jogadores. É um jogador que compõe elenco? É um jogador experiente? Sim. É um jogador que não tá com a cabeça no Bahia. Eu vou dar um exemplo aqui. Não sei se você lembra, Jonas, e a galera talvez possa lembrar. Você lembra quando o Flamengo deu uma... tentou comprar o Arrascaeta? Você lembra o que o Arrascaeta fez com o Cruzeiro, cara? Sim, sim. Você lembra? Cara, o Arrascaeta, ele deixou claro pro Cruzeiro, cara, eu não quero ir embora, quero ir pro Flamengo. Eu quero ir, o Cruzeiro, cadê você? Você tem que voltar, e o Arrascaeta não voltava, resumindo. Acabou que o Arrascaeta foi pro Flamengo. Então, assim, dadas as devidas proporções, né, João? O pessoal daqui a pouco não dá uma de maluco e falar assim, pô, tu tá comparando a Arrascaeta com o Kik? Não tem nada a ver, eu tô falando da situação. Pô, a situação é parecida, o cara não foi ele que falou, mas, pô, pra um dirigente chegar ali e falar que ele quer ir pro Nacional e silêncio no circuito, Jonas, porque se efetivamente não acontecesse isso, ele ia chegar e falar, opa, calma aí. Não, pô, isso aí pra mim é mentira, pô. Mas parece que em alguma entrevista isso foi citado. Mas eu não senti firmeza nas palavras. Falei, não, isso não aconteceu. Por que, Rodrigo? Se eu sou um dirigente, sai uma notícia dessa de que o jogador ele tá querendo sair, e eu tenho a oportunidade de dar entrevista, a primeira coisa que eu vou falar assim, gente, essa entrevista é mentirosa. Isso não procede. A gente conta com o jogador, confia nele, ele tá com... Sabe, a entrevista ela foi toda, gente, não é bem assim, né? Não, o jogador em nenhum momento disse que quer sair e tal. Aí no jogo seguinte ele é retirado do banco, no outro jogo tá machucado, sabe? Enfim, eu realmente não levei muita fé não, mas o Cadu Santoro ele deu alguma entrevista falando sobre isso sim. Não, mas tu falou o Cadu, eu tô falando do jogador. O jogador. O jogador em algum momento deu entrevista falando que era mentira do vice-presidente do Nacional? Eu não vi, entendeu? Eu acho que se eu fosse jogador e acontecesse alguma coisa, eu faria igual, não sei se você viu o Danilo hoje falando, né? Eu vi. O Danilo hoje falou, jogou pelo Botafogo e ele deixou claro que o Botafogo falou que não queria perder ele para nenhum rival brasileiro, mas ele, entre linhas, Jonas, com a fala dele, você entende que o Botafogo gostaria de negociar ele com a Rússia, Zenit. Com o Zenit. Então, assim, ele fala, eu espero que a minha vontade seja feita também. Entendeu?
E é isso aí, é o que o Erlon tá falando, galera. Participa aí que a gente vai ler vocês, tá? É o que o Erlon tá falando aqui, ô Jonas. Manda embora, manda embora, temos Caê Furquim e o Laian, né? Mas também não é tão simples de mandar embora, cara. Né? Não é tão simples de mandar embora. Tem contrato, pô. Eu vou dar um exemplo claro aqui do Matias Vinha. O River quer se desfazer do cara, mas tem contrato. Aí se você rompe o contrato, você tem que pagar uma multa rescisória. O que poderia acontecer é o Bahia negociar com o Grêmio o reempréstimo dele pro Nacional até o final do ano, pô. Não tem como chegar pro cara e falar assim, ô Guerreiro, mete o pé, rala peito, valeu, Não, então. mas não é desse Entendeu? sentido que eu tô falando, não. Tô falando o seguinte: você viu a entrevista do vice-presidente do Nacional? Ele falou que o jogador quer vir. Só que o Nacional ele não quer gastar dinheiro, né? Ele quer que o Bahia chegue ali e deixe ele emprestado para cá pro Nacional. Entendeu? O que o Bahia faria? Cara, tu quer ir embora? Tá bom, Grêmio, tenta negociar aí com o Nacional, eu não vou gastar R$1. Me dá, vou desenrolar com o Nacional aqui para me dar 2 mariolas e um trapo para limpeza. Entendeu? Assim, eu tô falando mais no sentido, Jonas, de virar um problema pro Bahia. Nesse momento, Jonas, o Bahia não pode ter problema. Esse momento agora é o momento do Bahia pontuar, tentar ficar ali entre os 4 para poder buscar uma vaga direta na Libertadores.